Alô, hoje eu tô aqui com Dom Filó. Aí eu perguntei pra ele, como que eu te apresento? Ele falou, pô, um engenheiro cultural. Pô, querido, que honra ter você aqui. Prazer. Na verdade, a gente tá se conhecendo hoje, Exatamente. né? Você é amigo do meu pai de longa data e meu pai falou, pô, tem que convidar ele. Pô, prazerzaço você tá aqui. Prazer Como mesmo. esse canal, ele acaba sendo um hub de música, e eu, por exemplo, adorava Black Rio, né? Então eu queria que a gente voltasse lá no início, como que você entrou nessa cena musical, de como legal. tudo isso começou. O que você acha? Vai ser um prazer. Então, Clem, é o seguinte, eu acho que primeiro agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco da nossa história, que na verdade se confunde com várias outras histórias de todos os nossos amigos, inclusive seu pai, né, com quem tem um carinho bastante, e tantos outros amigos, como Ayrton Ares, que eu tenho que citar aqui, foi minha grande referência. Enfim, eu começo lá atrás, né? Eu sou de uma família, aquela tradicional família negra, né? Que vem. Meu pai e família vem de Minas para o Rio de Janeiro, minha mãe aqui do interior do Rio de Janeiro, de Magé, e vem para trabalhar como empregada doméstica, conhece meu pai, que é um mecânico, né? Que era mecânico da polícia, né? E ele tinha essa vibe. E os dois, né, sem uma educação, né, só com a educação básica, né, mas com aquela força de vencer, né. Então, eu jovem, vamos dizer aí, 4, 5 anos de idade, né, nasci dentro de uma casa de cômodos, né, que naquela época chamava-se Cabeça de Porco, né? Que é um quarto, vários quartos e as instalações sanitárias única, coletiva, né? Muito bem, mas meu pai, guerreiro, ele saiu, comprava um carrinho, consertava e tal, e tinha o apelido de Sereno. Sereno. Embora o nome dele, que seja o meu nome, pouca gente conhece, que é Asfilófio. Eu ia ter que fazer essa introdução 200 vezes até acertar. Teu pai não consegue, teu pai fala Anfilófio, ele acha que é aquela rua que tem ali, Anfilófio de Carvalho. Mas não, é Asfilófio. Aí, pô, como é que surge esse nome? Aí eu contando aqui pra você como é que surgiu esse nome. Meu pai é Asfilófio, porque meus tios... Você era o Asfilófio filho. Filho, né? Só que meu filho foi Pedro, né? Não dá pra botar Asfilófio. Imagina, hoje... O meu filho Pedro chamando Asfilófio, ele ia ter um troço. Muito bem, então fora a brincadeira, na verdade, meus tios, né, tinham os nomes Aristóteles, né, Aristóteles e Benjamim. Meu pai é Asfilófio. Por quê? Porque meu avô, né, formava uma dupla, né, com um médico. Ele era o prático, existia o médico. Então, naquela época, não existia o médico legista. Existia o prático e o médico, para fazer aquela função legal, né? Em cima do corpo, etc, etc. Então, essa união, esse médico era um grego, de origem grega. Então, eles formaram tão amigos, que influenciou, né? Colocando, né, os nomes, né, dos meus tios, de meu pai, todos de origem grega. E o meu, que é o nome do meu pai, quer dizer as, quer dizer dois, né? Filo, tudo grego ali naquela. As, dois, filo, amigo, fio, fiel. Dois amigos fiéis. Asfilófio. Muito doido, né? Muito doido. Muito doido essa história. Isso lá para 1920, etc. e tal. Enfim. Com isso daí, logo após a abolição, né? Após a abolição. Então, com isso daí, filózinho aqui, filózinho ali, filó, né? Eu fiquei filózinho, e meu pai sereno, porque ele era muito tranquilão, mas era um excelente vendedor, né? E com isso daí, ele proporcionou a gente uma virada. Eu fiz escola pública até o ginásio, do ginásio eu já fui para a escola particular. Aí é que chama-se o tal do upgrade, né? Você teve um upgrade, tive um upgrade. Nesse upgrade fui buscar informação. Quando você vai buscar a informação, eu sempre tive de ir lá buscar informação e trazer para a minha comunidade. Isso já está em mim.
Daí essa relação toda da minha vida passar por isso. Eu sempre vou lá, busco e trago para aplicar dentro da comunidade, né? Até porque aqui na comunidade eu sei exatamente a essência que deve ser feita, né? Então foi assim que aconteceu. Com essa amizade com Ayrton Ares, que é esse meu parceiro, nós nos conhecemos exatamente no período pós, na época era o científico, né? Ginásio, né? Para a galera que não sabe, na minha época, não era primeiro, segundo, terceiro grau, não, era primário. Você tinha depois a admissão, que era entre o primário e o ginásio, e depois do ginásio você tinha o científico. No caso, eu não fui fazer o científico, eu fui fazer a escola técnica, né? Fui fazer a escola técnica nacional e tal. Ali eu conheci uma galera, né? E uma galera bacana. Conheci o Ayrton, conheci um cara chamado AGP, Antônio Gilson Porfiro. Olha só. Essa galera da antiga, que explodiu aí, né? Sim. A AGP jogava muita bola. O AGP? Jogava muito, muito futebol. A gente era do time da escola técnica. Mas ele ia para essas ondas de cantar e ninguém levava ele a sério. E acabou explodindo, né? Muito legal. Enfim, então dali, Ayrton foi fazer estágio, né? Na Marinha Mercante. Eu fiquei por aqui, né? Nessa base, já buscando informações dentro do movimento negro, já a partir de alguns livros, já tendo acesso à língua inglesa um pouquinho, vendo as capas de discos que chegavam, porque a coisa da música era vibrante na minha área. Eu morava ali naquela região, Riachuelo, Jacaré, Rocha, então ali tinha clubes como Magnatas, que eram top da música jovem na época da Jovem Guarda, né? A época daquelas bandas de rock, né? No estilo Beatles, né? E tinha uma banda lá, que era a banda The Pops, né? Que depois teve a outra chamada Populares, que foi um maior sucesso. Os caras tocavam todas as músicas só instrumental, né? E era um sucesso e tal. Só que aquela vibe não era a minha vibe. Mas eu gostava daquele aparato todo, aparato da aglomeração, do som, da potência do som, aquilo tudo me encantava. E paralelo a isso, você tinha uma informação chegando para o coletivo. Eu tinha essa informação pessoal, né? E tinha informação coletiva que vinha pelas ondas do rádio. Na onda do rádio, você tinha a Rádio Mundial no Rio de Janeiro, que era uma rádio AM, né? E as rádios da época eram muito caretas, aquelas rádios caretas, assim, tipo Rádio Tamoio, né? O locutor bem clássico e tal. E aparece um cara, né? Um DJ, né? Big Boy, que explode colocando uma programação, 3 programas na Rádio Mundial. Uma de 6 às 7, antes da hora lá do Brasil, né? A famosa hora do Brasil. E de segunda a sexta, e sábado ele vinha com o Cavern Club, que era só Beatles, né? E à noite, de segunda a sábado, tinha Ritmos de Boate, que era uma parada assim mais pop, que rolava mais na noite, que rolava mais nas boates Zona Sul, etc e tal. Então, como eu tinha essa facilidade de transitar meu pai tinha uns carrinhos velhos, né? Tinha uns carrinhos e tal, desses carrinhos ele conseguiu montar uma agência e chegou até o patamar de sociedade com as primeiras grandes autorizadas, Volkswagen, na época era Beating. Meu pai chegou a esse patamar, então nos deu uma certa condição. Então eu tinha um carrinho, eu virava da Zona Norte à Zona Sul direto. Aí com isso daí comecei a ter acesso à informação mais direta, que eram dentro das boates da Zona Sul, né? Das boates da Zona Sul, aqui eu chegava... O que estava tocando na Zona Sul nesse momento? Tocava de tudo. Tinha até, por exemplo, no início do início, tocava até música italiana, sabe? Rita Pavone, Date o Martello. Já ouviu isso? Era brincadeira. Era um sucesso, assim. Antes de chegar Black Music e tal, tô falando essas músicas que é o seguinte, né?
Na minha vibe de 15, 12 a 15, 16 anos, o que mandava aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, era música italiana. Entendeu? Daí Gerry Adriani, daí tinha uma galera aqui da Jovem Guarda que foi cantar músicas italianas, ou pelo menos com sotaque italiano. Porque a música era o seguinte, como é que era a essência da música nos meus 15 anos? Grandes orquestras, né? Todo mundo tinha que ter aquelas eletrolas grandes nas suas casas e a coleção da Imperial, que era uma coleção de discos, aí que tinha ali Bossa Nova, grandes orquestras. Imperial era o que? Uma gravadora? Imperial era uma coleção que vinha numa caixa, vários discos, e aquilo ali era sucesso, tocava assim, todas as casas, o cara comprava aquela caixa, era a referência, né? Muito bem, então com isso daí, a dinâmica, né, foi crescendo porque tinha os bailes, os grandes bailes. Antes de entrar os bailes jovens, esses bailes que eu aqui comentei, de rock, etc., os bailes eram tradicionais, bailes das grandes orquestras e tal, Johnny Mafra, Devaneio, Lafayette. Lafayette já veio na vibe da Jovem Guarda, entendeu? Sim. Então, com essa galera, com essa pulsação musical, tinha essa informação e eu tinha a informação da noite, carioca. Quando eu chegava na boate, né, aí chegava no Beco da Fome. Beco da Fome, para quem não sabe, era na Prado Júnior, né? Aquela região ali, você chegava... Porque você tinha as casas noturnas, né? Então você tinha várias casas noturnas que tinham shows para os turistas. Geralmente os shows eram 11 da noite, né? Aí acabava aquele show, a galera que fazia, era dançarinos, músicos, a galera toda, aí ia para lá, para o Beco da Fome, para jantar e bater um papo. 1h da manhã era a hora que eu começava o fervo. Então eu saía da universidade, saía de lá do campinho da Souza Max e pá, ia para Beco da Fome. Beco da Fome, ou então ali no Leminho, ali no Leme, que era onde tinha a vibe da galera do futebol e de artistas. Então você encontrava ali Jorge Benjó, você encontrava Tim Maia, você encontrava Fábio, você encontrava uma galera ali, aí Paulo César, era Marco Antônio, os jogadores ali naquela vibe, né? E você tinha o Beco da Fome, que aí era a galera mais devagar. Aí tava lá, era o Tornado, eu, Gerson King Cole. Devagar, entre aspas, né? Muitos artistas assim mais underground, né? Lá era a galera mais top. Mas depois, geral, se encontrava nas boates. Eu ia pra lá, né? Naquela época já com o meu cabelo afro, né? Hoje a galera chama de cabelo Black Power, mas não é, o cabelo é afro. E aí nós chegávamos na boate, aí os DJs já vinham, pai, falando inglês, eles entravam numa que a gente era gringo, né? Pô, esse negão aqui nessa boate, o que esse cara quer, né? Só que a gente chegava às 9h30. Por quê? Porque a gente queria ouvir a nossa música. Aí o DJ, ele pegava as músicas, os discos, os fonogramas e tocava aquela música black que ele achava exatamente que era a nossa vibe. Aquilo ali para nós era ótimo, aquela pulsação. Imagina, você chegar num Sachinhas, né? Você chegar num Privé, né? Você chegar nas boates top da época, né? E ouvir aquela pulsação, aquele som, né? Isso 9h30, 10h, 11h, quando dava meia-noite, acabou. A pista era outra, o som era outra vibe. Aí a gente saía fora. Entendeu? Aí o que aconteceu? Aquilo ali se tornou uma constante entre os DJs. Aí os DJs, aí tem uma rapaziada que tira uma dança maneira, pô, aí chama eles pra vir aqui na minha boate, pô, eu vou abrir mais cedo. Aí 10h a pista era nossa. Virava um mini baile, né? Mini baile. Aí nessa daí a gente foi fazendo amizade. Eu, por exemplo, cheguei, pô, aí os caras chegaram, ó, tô com essa matéria aqui. Essa matéria é bacana. Não chegou ainda na Sinfonia nem na Modern Sound, que eram as lojas, né, que vendiam esses várias. O Modern Sound era demais. Demais, né? Aquilo ali era um oásis, né? Disneylandia. E que era caro comprar disco, né? Caríssimo, né? Caríssimo. Mas chegavam 5
5 discos. Então, era uma guerra, né? Você tinha que chegar aí. Imagina o James Brown. James Brown chegava, voava, né? Falei, não, alguma coisa tem que ser feita. A gente tem que buscar outra fonte. Comprar isso. Aí começou, né? Já querendo na coleção. Não era ainda para fazer os bailes, hein? Né? Que eu vou entrar nos bailes. Não, isso aqui é para minha coleção. Eu quero ter o disco do Marvin Gaye, do Isaac Hayes. Eu quero ter esse material aqui que não está na prateleira da Modern Sound nem na Sinfonia. Ah, peraí, pô, me dá um nome que eu trago. O amigo que vai viajar, ela é aeromoça e ele também trabalha na companhia, ele pode trazer. Ali foi feito, abriu-se o mercado, não só com a minha galera e outros também começaram a pegar o disco, pegavam o nome, dava para essa galera chegava de manhã, por exemplo, em Nova York, né? Descansava à noite, pegava o voo para vir embora de novo, e dali ela na loja comprava, trazia aqueles discos, e aqui começou a inundar o mercado de black music, começou assim, além das lojas, e as matérias que chegavam para as boates, que geralmente a gente chamava de lixo. Aí, o que tem de lixo aí? Ah, tem isso aqui, exatamente. As gravadoras mandavam isso Mandavam, pro DJ, mas né? aqui, mandavam pro DJ que não tocava. Aquilo ali só servia mesmo para aquela galera ficcionada de black music. Então, com isso daí, eu particularmente fui fazendo uma grande rede, né? E comecei já fazendo parte do Renascença Clube, que é um clube da comunidade negra desde 70 anos agora. Fez 70 anos esse ano. Esse clube é um clube que foi formado para a comunidade negra, né? Para essas famílias negras que não tinham espaço, classe média que não tinha espaço nos clubes tradicionais. E dali esse clube se tornou uma grande resistência. Hoje é uma grande referência, né? Tanto na música como na cultura em si. Enfim, então o Renascença foi a nossa base. Falei, vamos fazer uma festa aqui, cara, já que a gente está aqui com um grupo bacana, né? Um grupo de teatro, né? Que a gente tinha lá o nosso grupo de teatro. Então, vamos fazer sim. Mas olha o seguinte, a gente tem que conhecer essa parada. Até então, eu não tinha ideia do que seria um baile black. Eu tinha ideia do que era um baile. Quando eu vou para o Canecão com o Big Boy, que ele fecha o Canecão e põe a juventude toda lá, de todo lugar do canto, sem imaginar, do Rio de Janeiro, tinha jovens chegando. Ele fez alguns bailes ali, inclusive um com James Brown. Era a tua única referência. A única referência, né? Esse presencial. Você tinha o rádio, né? E eu ouvia o disco, mas presencial, aquela vibe, eu falei, cara, isso é muito louco, isso aqui. Só que era assim, né? A música não era 100% black. Misturava rock e tal. Então tinha uma galera que, na hora que tocava o rock, a galera do black ficava esperando. Aí era assim, saía a pista e ia trocando. Até que teve um cara chamado Mr. Funk Santos, do Catumbi, DJ, também que já partiu para outra etapa. Ele trabalhava com uma equipe desses grupos de rock, que eu comentei inicialmente, e ele teve acesso à tecnologia. Aí o que ele fez? Ele tocava no Astoria, que era um clube. Aí no Astoria ele chegou e falou, olha, o seguinte, vocês estão fazendo um baile aqui, deixa essa aparelhagem aí, eu vou fazer um baile black aqui. Aí ele teve essa sacação de fazer esse baile no Astoria, colocou 2.000 pessoas. Cara, foi uma doideira. Eu lembro quando eu fui, isso no sábado, era tudo escuro, um som potente, que era o som da banda de rock, que virou, né, baile de fonograma. Só Sim. que lembra, não tinha mixer naquela época, brother. Não. Não, era no olho. Era no olho. Você tinha que olhar o sulco do vinil e uau! Entendeu? Não dava quebrada. Era assim, né? Depois que foi chegando a chave, aí descobriram a chave de telefone. Sabe aquela chave de telefone? Sim. Tlec, tlec. Aí trocava. Trocava ali. Aí não dava aquela quebra. Aí depois veio um potenciômetro.
Aí você vai com o potenciômetro, mas o potenciômetro tinha um lance. Quando você virava a chave para cá, ele dava diminuía um pouco a pulsação, né? Até que aquilo ali foi resolvido. Hoje nós temos aí, né, um material fantástico, mas naquela época o DJ era DJ de fato. Era DJ mesmo. Tinha que fazer mágica ali, Tinha né? que ser muito bom. E a minha praia, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um baile aqui no Renascença. Aí veio a criação, né? Aí foi ali que começou a minha viagem, né? Por ter feito teatro e tal. Eu falei, vamos fazer uma parada, vamos fazer aqui a Noite do Shaft. Shaft, que parada é essa? Por quê? Naquela época, tinha TV, pintou um filme chamado Shaft, né? Teve até agora aí esse filme original e tem um novo filme Shaft, né? E foi um maior sucesso na comunidade negra, né? Porque a comunidade negra americana criou aquela linha Blaxploitation, né? Vários filmes onde pega um super-herói, né? E um James Bond negro. O Shaft era mais ou menos, só que era largadão, aquele cara, né? Totalmente Não conhecia. O Shaft, muito legal. Tem no Netflix isso, será? Tem. Shaft. Tem 3 filmes. Um mais recente, né? E esse primeiro. Então, esse primeiro, imagina isso, saiu do filme e veio para manchete, virou uma série. Aquilo ali era a nossa viagem, a gente não tinha, enquanto negro, referência, né, de autoestima. Porque as informações que chegavam eram informações super negativas. Leia-se, isso tudo que eu estou contando aqui era um período da ditadura. Um período em que era repressão total. Imagina a repressão total na sociedade e, em especial, mais ainda na comunidade negra. Você saía, enquanto negro, jovem, você saía do teu bairro para o outro, você tinha que ter carteira assinada, tua carteira de trabalho. Se você não tivesse, você levava preso e levava uma vadiagem. Aí tu levou uma vadiagem. Amanhã tu leva outra vadiagem. É tipo um cartão amarelo, é isso? É isso aí. Aí, amigo, tu levou 2 vadiagens, tu já é bandido. Tá fichado. Olha o absurdo que era, amigo. Olha esse absurdo. Isso final dos anos 60 até 78, 79, quando foi o ápice do Black Rio. Então, esse era o universo nosso. Aquilo tudo, o baile que eu despontei, eu e meus companheiros, foi exatamente para isso. Para aí a gente tem que ter uma válvula de escape, bicho, senão piração. Você está vendo aí a vibe hoje, é uma morte por semana. Uma morte por cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Isso é uma realidade. Mataram agora um, mas é bandido, não é bandido, com uma menina grávida. Enfim, isso é realidade hoje. Agora, isso nós temos visibilidade. Imagina há 50 anos atrás, sem visibilidade, que era tudo, não tinha comunicação, não tinha internet, não tinha nada, né? A comunicação era toda conduzida, né? Então, imagina, a coisa era muito complicada. Eu estou aqui contigo hoje, mas, sinceramente, era para me ter sumido do mapa. Quase um milagre, né? Milagre. Porque a gente foi muito folgado, como eles diziam, entendeu? Então, qual foi o lance? Olha, vamos sair em grupo. Quando você ia para o baile, tu saía em grupo. Aí, em grupo, meu amigo, tinha repressão. Eles chegavam, davam dura, aquelas coisas. Davam dura. Teu pente, né? Pente afro. Pente afro é o seguinte, né? Não tinha o pente afro americano, né? Eu tinha consegui um, mas a comunidade no todo não tinha. O que fazia? Aro de bicicleta, tirava aquele aro de bicicleta, pegava uma madeira, colocava 1, 2, 3, 4 e aquilo ali era o pente. Toda hora a polícia vinha, tomava aquele pente da galera, dizendo que aquilo era uma arma branca, que aquilo ali poderia levar à morte, etc, etc. Então, a dura era assim. Então, eu, como DJ, dentro do meu carro, a polícia me parava. O que é isso aí? Eu falei, isso aí são meus discos.
Ah, o que você é? Falei, eu sou DJ. O que é isso? Aí eu falei, DJ, é um discotecário, aí tal. Eu sabia que eles iam arrumar um problema. Conclusão, no final, eles queriam levar meus discos. Só que nos meus discos, já sabendo, tinha lá James Brown, Aretha Franklin, só que tinha o Roberto Ribeiro, Martim da Vila, né? João Nogueira. Então, na hora da dura, eu sabia que eles iam levar alguma coisa. Maravilhoso. Aí, vou levar esse Martim. Eu falei, pô, tá legal, meu. Aí eu assim pra mim, eu falei, se esse cara leva o James Brown, acabou meu baile, né? Aí fudeu. Fudeu, quer levar meu James Brown, acabou. Aí, mas nem sabia que era o James Brown, não sabia, não tinha nem ideia. Ele queria te prejudicar, entendeu? Aí acabava levando o Martim, a gente tinha uns discos já para eles levarem, era assim, porque naquela época, para você fazer um baile, você levava 3 engradados de cerveja, porque o disco dá exatamente na medida do engradado de cerveja. Olha né? só. Aí você levava 3 daquele para fazer um baile sozinho. E um para você fazer a participação, que eram os grandes festivais. Né? Então, voltando lá no Noite do Shaft, né? O que nós fizemos? Fomos lá no baile do nosso irmão e vimos como funcionava. Isso do Big Boy. Não, já no Mr. Funk Santos, lá no Astoria. Só black, não tinha iluminação nenhuma. Só tinha um cara em cima de uma cadeira com uma luz que ele fazia assim, ó. Era a iluminação da parada. Isso sem briga, sem nada, sem drogas, nada, tranquilaço. Porque era a alegria da galera, né? A galera saía de todo canto, Niterói, Baixada, ia para um baile que era uma coisa nova. Bacana. Aquilo ali foi a nossa referência. Nós fizemos a festa Noite do Shaft, né? Já com outro aparato, porque tinha a visão, né, do show, né, do teatro. Aí colocamos, que foi a grande sacada daí, aonde eu começo no audiovisual, foi a partir desse lance. O que a gente fez? Fomos lá, tinha um amigo meu, Valnei de Almeida, que ele trabalhava numa agência, Fotolito e tal, então ele tinha facilidade de fazer slides. Cara, fotolito. Fotolito, lembra dessa história? Explica o que é um fotolito. Pois galera, vou explicar o que Ó, tua câmera é aquela ali, ó. Fotolito. Vocês imaginam o seguinte, hoje vocês chegam no computador, vocês, né, pegam o celular, fotografa essa caneca aqui, né, ok? E imediatamente transfere para a rede. Naquela época não existia rede, não existia nada. Então, por exemplo, o que nós criamos? Eu tinha a capa do disco do James Brown aqui. Eu tinha aqui a foto que eu tirei do baile de ontem, daquele jovem. Peguei, fotografei os dois, levei para o fotolito, que transformava aquilo em slides. Aquela foto, em vez de ele fazer papel, ele fazia em película, que era exatamente o slide. Aí, com aquilo ali, nós levávamos para o baile próximo, montávamos tinha um aparelho chamado um carrossel, projetor de slides, que tinha um carrossel com time, que ele ia a cada alguns segundos ele ia disparando a foto e aparecia aquela foto imensa num paredão no baile, né? Só que nós compramos 4, 5 carrosséis daquele, então você imagina, cada noite você jogava num time diferente, fotos diferentes, então você tinha a projeção de várias imagens na parede, nunca uma seria igual à outra. Cada domingo você tinha uma projeção totalmente diferente. Aquele garoto e aquela garota que chegou no baile hoje, ele se via no próximo baile do lado do James Brown, da Aretha Franklin, entendeu? E tendo acesso àquelas fotos, àquela informação. Tendo aquela né? informação, aquilo ali, a autoestima ia lá em cima. Entendeu? E qual era o meu papel? Passar uma mensagem. Aí foi quando de DJ eu fui para frente do toca-disco, porque naquela época as equipes de som, o próprio Big Boy, tocava atrás das caixas, ninguém se comunicava com o público, né? Então a minha função foi exatamente quebrar esse gelo. Por quê? Pegava o microfone e aí que era o lance, não parava a música não. Em cima da música, nos buracos da pegada da música ali, eu mandava uma mensagem aí, ó, eu estudo, e você?
sabe? Pum, era... Por quê? Os caras começavam a entender o português, porque tudo era inglês. Os caras cantavam o baile inteiro aquela música sem entender o que estava sendo dito naquela música, né? Então, com isso daí, era uma catarse. O baile era uma coisa assim fantástica, porque tinha iluminação, tinha imagem, tinha o som, tinha mensagem e tinha pessoas bonitas, né? Pessoas bonitas. Então, isso daí foi os primórdios do Black Rio. Isso daí foi se multiplicando. Então, aquele cara que, de repente, viu o sucesso da Noite do Shaft, que tinha uma lojinha de... ele tinha uma ferragem, ele tinha lá, fazia umas ferragenzinhas, ele, peraí, vou botar a equipe de som. Aí ele ia lá, comprava as caixas de som, montava uma equipe, JB Soul, esse foi um deles, José Barbosa, criou a JB Soul. Foi lá, contratou um DJ e, bum, aquilo explodiu no Rio de Janeiro. As equipes de som, certo? Então aqui, as Noites do Shaft, dentro do Renascença Clube, teve uma ascensão assim, meteórica. Meteórica, isso de 72 até 74, e o clube bombou, porque tinha, paralelo a essa Noite do Shaft, tinha também a roda de samba. É exemplo do que tem hoje, Noite do Trabalhador, né? Moacir Luz. Naquela época, as rodas de samba eram raridades, porque você tinha o seguinte, o carnaval, era tudo certinho, carnaval de fevereiro, perdão, era de março, acabou o carnaval, e até agosto. Nesse período não acontecia nada, né? Nada, né? Só as festas de largo, etc., as bandas de má fantasia. Então, aí acontecia o quê? Os bailes. Então, as escolas de samba só bombavam de setembro até o carnaval. Então, nesse período, essa galera do carnaval, que era do soul e era do carnaval, porque é a comunidade. Então, surge uma parada nova, que era o soul, um visual novo, uma identidade nova, né? Autoestima pura, aquilo ali foi benéfico para a comunidade, né? Claro. Tão benéfico que, anos depois, meu pai, minha mãe, né? E todas as famílias negras que tinham na sua cultura esticar o cabelo, porque a tendência era o seguinte, quem tinha esse cabelo era um cabelo carapinha, esse cabelo é ruim, isso foi colocado na nossa cabeça. A gente não tinha autoestima. Então a galera do Black Rio veio e mudou tudo isso dentro de casa. Minha mãe depois assumiu esse Black Power lindo, cabelo branco, entendeu? Deixou de alisar e ter consciência disso. Então o Black Rio teve esse fator de consciência racial. No âmbito musical, né, que é o ponto aqui, tem uma questão interessante, né? Porque dentro das gravadoras pequenas há uma movimentação. Essa movimentação que passa do rádio para a gravadora, né, com duas pessoas muito importantes, né? Ademir Lemos, que veio fazer o Baile da Pesada com o Big Boy, e o outro é Sérgio Mota. Muito pouca gente fala dele, mas ele era o cara apaixonado por black music que trabalhava dentro das pequenas gravadoras fazendo garimpo. Do garimpo para as grandes redes de televisão colocarem nas suas coletâneas de novela uma outra ali. Entendeu? Junto com aquela, essa daqui é italiana, essa daqui vem lá não sei o quê, mas tem essa black aqui que tá bombando, Marvin Gaye, não sei o quê, coisas desse tipo. Só que tinha um material fantástico, né? Aí, de repente, esse cara vai e conhece o nosso baile. Pirou. Quando ele entrou, foi igual o Midani logo em seguida, né? Midani, que quando ele entra na Warner. O Sérgio Mota vai e vê aquele baile, aquela massa toda, e aí ele, caraca, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Aí o nego não entendia nada. O que esse cara dizendo que é meu? Não, é meu porque é da gravadora dele, aquele fonograma pertence à Top Tape na época. Você tinha Top Tape, Tape Top Car. Tape licenciava um monte de coisa lá de fora, não é isso? Exatamente, né? Por quê? Era mais ou menos assim, tá?
Eu não sou um especialista dessa área, mas mais ou menos era assim, olha, para você levar um sucesso, você tem que levar mais 10. Sacou? Ah, leva isso aqui também, licencia isso aqui. Leva. Aí vinha, ficava na gaveta. Aquilo ali tinha suas coisas fantásticas que bombaram dentro dos bares. E foi assim que a gente montou o primeiro, foi convidado a montar o primeiro LP Soul Grand Prix. Tá? Caralho, histórico isso, né? Por quê? O Shaft, Noite do Shaft, acabou no Renascença porque o Renascença foi fazer obra, ganhou muito dinheiro e tal, e foi fazer obra, aí fomos para um outro clube chamado Maxwell. Só que quando nós chegamos no Maxwell, o cara falou, ó, poxa, não vai dar não, para vocês colocarem aqui, esse bar é só negro, essas fotos, isso aí é muito forte, isso aí vai dar problema com os associados. Aí eu senti a pressão. Mas eles queriam a grana. Então, queriam ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, né? Aí eu falei, vamos resolver isso aí, a gente vai mudar o nome então, tá bom? Aí criamos o Soul em alta velocidade, Soul Grand Prix. O que eu fiz? Aquelas fotos que estavam lá só negros, eu peguei os pilotos da época, de Fórmula 1. Aí Emerson Fittipaldi, o Fangio e tal, botei junto com o Demir Brown e tal. Pra dar aquela amenizada. Aí resolvido, tá resolvido. Pô, bacana. Aí virou Soul Grand Prix. Explodiu geral. Né? Aí já tinha grupo de dança, já tinha tudo. A gente já estava fazendo ponta na Globo com os Trapalhões, né? Embora, né, os Trapalhões né, aquela coisa caricata, né? Mostrando o Black no seu lado bem caricato, mas tudo bem, certo, né? Vamos nessa. E aí tinha já o Tony Tornado de frente, levando os dançarinos nossos. Aí começou ali a dar uma certa visibilidade. Quando a gente lança o LP Soul Grand Prix, produzido por nós, aquilo ali explodiu. Nós ganhávamos 1 cruzeiro por LP. Aquilo explodiu tanto que na época, o que hoje é o Ibope, naquela época era o NOPEM, né? Que era um organismo que media vendagem, execução em rádio, né? Teve um determinado NOPEM que a Soul Grand Prix vendeu mais, ou se posicionou mais no ranking top 10 na frente do Roberto Carlos. Tu imaginar. Caralho, que a loucura parada. isso. Explodiu no Brasil. Isso é que ano exatamente? 76. E já nos Estados Unidos bombado. Não, Black, bombado, né? Lá, né? Só que, paralelo a isso, nego em cima de mim, né? Querendo saber, os Panteras Negras estavam aqui para montar um movimento. Muita doideira, maluquice total. E o baile comendo solto, né? Quando surge 74, 75, a gente sai e faz o LP 76, né? Explode. O que acontece? É a chegada da Warner no Brasil. Aí a Warner, com Midani à frente, já com Mazola, Liminha chegando, né? E aí, nessa daí, eles estão contratando Zezé Mota, mais tarde o Gil, mas no primeiro momento foi Azimuth, era Zezé Mota, Raul, uma galera peso pesado. Mas tinha, aí falou, peraí, vamos botar alguma coisa black aí, porque tem um tal do Soul Grand Prix bombando. Aí nessa daí os caras foram ver os números, né? Quando viu o NOPEM, peraí, pai, que parada é essa? O cara na frente do Roberto Carlos. E isso a guerra era forte, porque você tinha CBS, Philips, Foligram, né? Ariola, tinha a Warner chegando e tinha outra... Tinha mais uma, eu vou lembrar, ou não. Enfim, eram 4 ou 5 gravadoras que brigavam no mercado. E quando uma lançava um nicho, imediatamente aquela ia fazer atrás. Era assim o mercado, né? Conclusão. Nessa vibe, a Warner, né? A Philips começa a se movimentar. E aí, hoje, que é grande amiga nossa, trabalhamos até hoje, Ana Maria Creuza Meza, que é
considerada uma grande top nessa área de produção musical, né? Ela trabalhava na época na Polygram, né, na Philips, com o Big Boy ali, dava uma assistência, e ela falou, pô, Big, a gente tá precisando de alguma coisa aí nessa área black e tal. Aí o Big Boy fala, olha, tem um parceiro aí que é um cara chamado Mr. Paulão, da Black Power, que era outra equipe, que viria a ser a segunda equipe a lançar também o LP na Polygram. Certo? Então, veja bem, Top Tape, 4 meses depois a gente já entra contratado, né? Praticamente tirado da Top Tape para a Warner, já como uma multinacional, que não tinha nada de black legal. Isso é real. Dentro do catálogo lá de fora. WA era... Verdade. Era Atlantic, tinha algumas coisinhas, tinha, mas não era como era uma Polygram que tinha Polydor, né, bicho, que era a parada de James Brown, era pancada. Mas eu vou, não tem problema, meu irmão. A gente já tá bombado, o que a gente botar vai ser sucesso, no fundo deu outra. Aí fomos escolher, garimpar. Conseguimos montar o primeiro LP para apresentar para a Warner. E nisso daí já contratado, criei uma empresa, saí daquela coisa do fundo de garagem para criar a Soul Grand Prix. Acho que foi a primeira startup aí das baratas. Criamos mesmo, porque a gente precisava estar organizado para poder ter o alvará para tocar. Como os bailes funks foram perseguidos recentemente, naquela época era muito mais, porque eles entendiam que nós estávamos ali para fazer um movimento, né? Um movimento sério, político, né? E, por outro lado, existia o mercado investindo. Pô, isso aí é dinheiro, vamos lá. Aí o Midani, antes de fechar o contrato, não, quero ver esse negócio, será que isso é verdade mesmo? Quero ver esse negócio. O Midani vai num baile do Olaria. Quando ele chega, ele conta isso, inclusive, num livro que tem acesso. Ele chegou na praça, assim, antes do Olaria Clube, né, que era um ginásio fantástico, 10 mil pessoas, negócio grande até hoje lá. E lá a gente fez o nosso baile, né? Quando ele chegou na praça do lado de fora, ninguém. Ele falou, pô, que isso, cara? Imaginava um monte de gente ali fora. Quando ele entrou, ele é outro mundo. Ele viu aquelas pessoas todas, aquela multidão dançando, black music, ele ficou amarradão. Aí esse cara era um visionário, né? Visionário. Aí, a partir dali, ele convocou Mazola, convocou a galera dele, e olha, vamos implementar, fortalecer a Soul Grand Prix, porque eu creio que vamos ganhar o Brasil. Aí ficamos super empolgados. Aí, na mesma hora, eu fiz um outro LP só de música lenta, Shaft de Ouro, né? Fiz um compacto de Feliz Natal, né? E começamos a preparar o LP, né? Nessa de começar a preparar o LP é que veio o embrião da banda Black Rio. Por quê? Na nossa conversa, né, aí já Mazola, ele, tal, Paulo, que eu não esqueci o sobrenome do outro, ele falava assim, poxa, por que não toca música nacional? Caramba, por que não toca música? Eu falei, é a cultura, bicho, é a cultura. Se botar lá uma música nacional, a galera não rola. Mas olha, se nós colocarmos, se a gente fizer uma experiência, aí eu falei, olha, tem uma saída, a gente pode fazer uma experiência. No LP da Soul Grand Prix, se você observar lá, tem lá uma faixa chamada Juju Man. É originalmente de uma banda alemã. O que nós fizemos? Pegamos aquela faixa Juju Man, né? E com Oberdan, né? Fizemos uma banda, né? Tá lá os nomes dos músicos. Mamão, né? Que era a base do Azimuth. Mamão, Metais, Barrozinho, Oberdan, Márcio Montarroios, só top de linha. E colocamos lá a banda Hot Stuff Band.
Ô, amigo, sucesso no baile, nego dançando. Mas com a letra em português? Não, só instrumental. Só instrumental. Entendeu? Ah, Aí explodiu. Ali nascia o embrião da banda Black Hill. Porque quando o Midani chegou, vamos fazer isso e tal, eu falei, Midani. Aí ele falou, Filó, aqui ninguém não entende nada de black, então é a tua responsabilidade, hein? Se você me trouxer aqui uma parada que não é sucesso, meu nome vai pra vala, você também vai. então você passou a trabalhar dentro da Warner? Não, a Soul Grand Prix era contratada da Warner. Um IR mesmo. Como IR. E agora, só que isso para música mecânica, né? Fonogramas. Só que surgiu essa da banda Black Rio. E aí aquela coisa do ouvido, né? Eu tenho ouvido, não sou músico, mas tenho ouvido. A pegada, sei o que é pista. Aí foi quando falou, Filó, é o seguinte, você vai ser o coordenador dos músicos. Ou cargo seja, nem existia. O que é coordenador dos músicos? Não, é o seguinte, meu irmão, olha, só tem maluco do lado de lá. Ele chama músico, é tudo maluco. Né? E aqui tem que ter o gestor. Você é metade. Metade maluco, metade gestor. Maravilhoso. Aí o Mazola bancou, não, conheço o Filó, pode, isso aqui, ele vai segurar essa daí. Aí eu tinha que administrar a loucura, que era muita doideira, né? Mas também imagina tu tirar a essência de um Oberdan, um Barrozinho e tal, isso num ensaio. Aí o que eu fiz? Olha, Midani, 2 meses, uma casa fechada com tudo dentro, a gente sai de lá com o LP pronto, tá legal? Isso já tinha tudo conversado com a rapaziada. Aí tudo certo. Aí fomos para dentro da casa. Imagina essa casa, Catumbi. Catumbi, na saída do túnel. 2 meses. Imagina a doideira, amigo. Conclusão. Nessa vibe, entrou mais um artista que ia para lá na hora dos intervalos e pegava o piano e nessa daí começava uma jam. Conclusão, saíram 2 LPs. Banda Black Rio e Carlos da Fé. Porra. Saiu 2 LPs. Esses 2 LPs é fantástico da banda Black Rio. Por quê? Oberdan, gênio, né? Ele pegou a obra do Lobo, né? E jogou numa vibe black, funk, né? Então o disco tem toda essa pegada de MPB pura com uma levada punk. Maria Fumaça, né? Maria Fumaça é um clássico. É um clássico. Tanto clássico que quando o Midani viu, imediatamente ele colocou na novela. Foi tema da novela Locomotivas, a Maria Fumaça, né? Que era o top da época da Globo. E o Dona Xepa foi a música do Carlos da Fé, para quem eu vou recordar que chorei. Conclusão. Bum! Explodiu. Invadiu o Brasil, né? Invadiu o Brasil. Mas na pressão que subiu, a pressão também veio para acabar com o movimento. Mas por quê? Aí vem a questão da política, a questão racial, a questão da ditadura, que tinha nessa ascensão negra, né, um perigo que poderia levar o Brasil a um Estados Unidos, a uma guerra racial, já que aqui não existia racismo. Aqui era uma democracia racial. Por outro lado, eles tinham uma leitura seguinte, olha, esses negros que aí estão, eles não são a direita, o pessoal da direita batendo, dizendo que a gente era imperialista, né? Ou melhor, dizendo que a gente era comunista, e a galera da esquerda dizendo que a gente era imperialista. Pela influência dos Estados Unidos, né? Exatamente, entendeu? Ainda mais Black Panthers, isso é um perigo. Imagina, então o negócio pegou fogo. Aí, meu amigo, pressão total. Ninguém queria vocês, né? Não, aí lideranças todas as lideranças foram perseguidas, ainda mais as equipes que eram de negros, que eram 3 ou 4, eu, Paulão, todo mundo sentou lá. Começa a perseguição, sou preso, entre aspas. Nesse momento é o seguinte, o que aconteceu? Havia uma pressão, né, nacional, né, por conta de que vamos acabar com esse movimento Black Rio. Isso aí é uma ameaça nacional. Então, quais foram os movimentos que foram feitos? Em 1976, eles criaram
uma articulação de que o movimento Black Rio era contra o samba. Eles criaram essa. Se você olhar nas pesquisas, você vai ver lá que, por exemplo, sambistas como Candeia, sambistas como Ney Lopes, não reconhecem o Black Rio e acham que isso é importação, isso é imitação. Isso tudo rolando. Só que poucos sabem os bastidores. Na verdade, não existia nada de guerra. Nós éramos da mesma tribo. A nossa tribo de Sul era a mesma tribo do samba. Tanto que quando nós fomos contratados para a Warner, o sambista contratado pela Warner foi Candeia. Então Candeia lançou aquele disco maravilhoso pela Warner, né? E nós lançamos o Soul na mesma gravadora. Então, eu sentado assim com o Candeia, que ia na casa dele várias vezes, na roda de samba e tal, e ele me tratava de garoto. Garoto, essas coisas aí, tu vai arrumar problema. Essas coisas aí. Mas eu gosto, hein? Gosto que tá todo mundo junto. Falei, é isso aí, ó, e todo mundo tá aí, hein? Junto na escola. Quero ver todo mundo na Quilombo. Falei, já estamos na Quilombo. Aí foi quando eu cheguei, pela pressão que rolou na mídia, de soul contra o samba, etc. Até músicas que foram feitas. Mas os artistas compraram essa paranoia? Teve uma galera que entrou nessa. Até o Candeia fez uma música, certo? Ele foi obrigado, mercadologicamente, tá entendendo? Fez uma música, ó, o sambista de amanhã, o Black de hoje é o sambista de amanhã. Entendeu? Mandou essa. Tem essa música. Só que nos bastidores, ele, garoto, senta aí. Olha aí, ó. Estão dizendo aí que a gente é contra. Fica quieto. Vamos ganhar nosso dinheiro. Deixa eles falarem aí, vamos ganhar nosso dinheiro. Eu vendo meu disquinho, tu vende teu disquinho. E era esse o acordo. Aí eu falei, tudo bem, mas olha, vamos fazer publicamente isso acontecer, Candeia? Ele, como? Aí eu cheguei em cima do Midani. Falei, Midani, preciso bancar uma festa na Quilombo, aonde vamos ter uma festa, vamos criar um movimento. Aí criamos um nome chamado Brafro. E nessa festa de lançamento nós tivemos a banda Black Rio, Carlos da Fé, a galera do Movimento Negro, a galera da Soul Grand Prix fez um teatro, eles interpretaram, Haroldo de Oliveira dirigiu, que é um grande ator, já falecido, que era do nosso grupo. Ele pegou os dançarinos que criaram uma peça onde não tinha fala, era só dança em cima do áudio. Uma coisa linda. Conclusão. Tem registro disso, não? Aonde? Eu tenho os folders, mas a grande mídia abafou, sumiu, porque aquilo ali era o levante. Era a grande união cultural, entendeu? Que haveria entre o samba e a gente. Mas, na verdade, não interessava. Conclusão, aquilo ali, eles consideraram aquilo uma ameaça, chegaram em cima da Warner, na época, e falaram assim, olha, Midani, ou você manda eles embora agora, ou você vai sair daqui deportado. Ele era gringo, né? Deportado. E vai perder essa Warner e vai para o espaço. Aí, meu amigo, é doloroso. Midani me chama, eu lembro como se fosse hoje. Tá aí, falou, ó, você é um gênio. Aí começou assim. Eu falei, eu gênio por quê? Esse movimento está mexendo com muita gente. E eles têm medo de vocês. E esse medo passa pelo que vocês estão representando, politicamente e economicamente. E eles não querem que vocês continuem como produto da Warner, porque é uma referência internacional. Nós estamos chancelando internacionalmente o movimento local. Olha a cabeça dos caras. Nisso, né? Eu estou sendo pressionado, meus grupos estão sendo pressionados.
E eu senti a pressão mesmo. O Dani falou, olha, não tem jeito, não, vamos ter que cancelar teus contratos. Ou você continua, ou melhor, a Soul Grand Prix continua, mas não com a temática black. Por quê? Naquele momento, olha só, a armação política que eles fizeram. Eles pegaram uma jornalista chamada Lena Frias, que era da Quilombo, de samba, fizeram uma matéria no Jornal do Brasil de 3 páginas, você pode ir lá, 1976, tem 3 páginas. Isso é enlatando o Black Rio, né? Ou seja, o Black Rio como movimento que chega no Brasil, mas tudo na negativa. Em nenhum momento as lideranças foram ouvidas. Geralmente jornalismo é isso, né? Você tem a fala de um lado e a fala do outro lado, né? E o leitor, né, vai fazer a sua reflexão. Não, foi só um lado, só bombando a gente. Aquilo ali mexeu com a estrutura. Aí tinha, paralelo, a revista Fatos e Fotos, revista Manchete, né? Pum, que jogou para cima também, daqui já jogou para baixo. Nesse momento, eu começo a ser pressionado a ir levar isso publicamente uma discussão num programa chamado J. Silvestre. Eu lembro. Você lembra dessa parada? Eu não lembro da cara dele, mas eu lembro do nome. Cara, o cara é sinistro, tudo era assim. Ele era tipo aquele cara de... Tipo... J. Silvestre e tinha um outro o homem também. do sapato branco também, lembra? Tinha também essas paradas. Tinha aquela onda toda. Eu lembro que é o seguinte, e aí eu era meio Mano Brown da parada, entendeu? Eu não dava entrevista, sabia que eu ia para perder, eu não dava entrevista, eu não abria jogo, não falava. Queriam te fuder, né? Vai me ferrar, vou falar. Mas nessa daí ele falou, não, você vai ter a oportunidade de falar para essa audiência qual é a de vocês. Qual era a emissora? Era Tupi. Tupi. Aí eu falei, olha, sabe uma coisa? Vou encarar essa daí. Só que naquela época o programa era ao vivo, só que não foi ao vivo. Os caras meteram um delay de meia hora. Em meia hora eles mudaram todas as minhas falas. Então a galera que viu o programa não entendia. Esse aí não acredito que esse é o Filó. Ele não está falando isso, não é possível. Os caras editaram tudo. Aquilo ali, cara, foi uma paulada. Aí eu vi a coisa, falei, não vai dar mesmo. Por quê? Isso do ponto de vista político, né, estratégico deles para acabar com o movimento. Do ponto de vista musical, o que aconteceu com a black music, com o R&B, né? Você teve uma ascensão, né? A gente sabe que, né, a origem do soul vem lá dos Campos de Algodão, do Spiritual e tal, passando ali pelas levadas, né, da igreja gospel e tal, até chegar numa parada mais pulsante que é o soul music, né? Muito bem. E que a gente sabe os valores que levaram a isso, os grandes artistas que levaram, entre eles James Brown, né? Mas muitos outros começaram antes dele, né? Mas a origem está lá, né? Nos Campos de Algodão. Muito bem. Então, com isso daí, essa pegada R&B teve um universo musical durante um grande período de ascensão, né? Leia-se Motown, né? Leia-se vários sucessos, né? Um momento fantástico que hoje considera-se flashback, mas naquela época era o top, né? Você ouvia um Marvin Gaye, você ouvia um Isaac Hayes, uma Aretha Franklin, você tinha harmonia. A música era pulsante, mas tinha harmonia. Essa harmonia que você hoje não percebe hoje no funk, né, atual, né? Mas o funk de lá, da época, que era o funk Whipson. Nessa época, essa galera tocava muito. Era muito virtuoso, né? Tinha que tocar muito. Não tinha essa de sample, nada disso. Era ali, era a Vera mesmo. Era aqui e tocando. Beleza. Então, vamos dizer, o manancial houve uma alteração. A harmonia deixou de existir por conta do sampler, por conta da chegada do
do rap, entendeu? O rap veio comendo pelas beiradas e tirou a harmonia e com os samples, aquelas coisas mais elaboradas deixaram de existir. Esse material foi escasseando para o mundo. Foi escasseando. Escasseando, o que eu quero dizer é o seguinte, chega aqui no Brasil, lá para 78, já deixou de ter aquele manancial forte, porque estava chegando uma outra levada, que era a disco. A disco music no mundo, por sua vez, os negros americanos com a disco funk. Né? Que é bom pra caralho também, né? Porra, maravilhoso. É bom pra caralho. Porra, maravilhoso. Imagina, você dançar, né? Até hoje. Até hoje. Porra. E tinha aqueles fora da bolha, né? Aqueles top tipo Earth and the Fire. Esse, né? Top de linha. Né? Então, essa levada disco chegou no Brasil. O que o sistema fez? Vamos pegar e vamos lançar uma nova onda. Chegou em cima do Midani. Seu Midani, acaba com isso e o senhor encontra outro caminho. E tem esse caminho aqui. A Rede Globo foi na mesma vibe e obedeceu a chamada. É real. Estou bem na fita porque isso é real. Quando eu digo obedeceu a chamada, é o seguinte, o que eles fazem? Vamos lançar uma novela, Nelson Motta assina, Dancing Days, Frenéticas, todos meus amigos. Aí eu já existo como ser Aí humano. você Eu nasci em aí 73. chegou. Isso eu lembro muito. Chegou. Aí tinha, olha só. Ao mesmo tempo que eu cheguei aqui com essa mesma galera das Frenéticas e tal, morando ali na Resedá, Wolf Maia, Marcos Nanini, era a minha praia ali, Zezé Mota, né? E era essa galera. A gente ia, Lenny Dale, ele fazia um musical só com James Brown, bicho. Porra, aquilo ali era o top. Essa mesma galera, né? 6, 7, 8 anos já começou a ir para uma outra vibe, aí cada um já sua profissão, Zezé já contratada, musicalmente a cantora, dentro da Warner, e eu já numa vibe... O Wolf é dessa galera também? O Wolf Maia era, Adoro o Wolf, amigo. cara. Tô tentando trazer ele aqui, vou falar que você... Porra. Resedar, fala assim, ó, Resedar. Era uma república, cara, é muito louco. Ele morava lá? Era vibe, era. Tinha uma galera fixa, tinha uma galera que chegava, eu que chegava, caía, tá ali. Resedar. Ali, aqui na Lagoa. Na Lagoa. E mais acima era lá a praia do Tim Maia. Lá em cima, né? Enfim, então, nessa parada, essa mesma galera, né? Veio a novela, né? Veio as Frenéticas e veio a onda internacional do John Travolta, cara. Lembra? Aquela parada de John Travolta e tal, que aquilo não tinha nada a ver com Black, bicho, mas aquilo ali chegou tão forte. Olha, eles fizeram meia, roupa, visual, disco, novela, tudo. E, paralelamente, eu tinha uma saída. Qual era a minha saída? Ou eu sigo nessa, ou eu pulo fora. O que eu fiz? Eu deixei a Soul Grand Prix, segui o barco dela. Em 1978, eu tiro meu time e falo, olha, eu sou politizado. A minha parada é essa, entendeu? Eu não vou nessa vibe aí. Eu não vou nessa vibe da onda comercial. Minha parada é outra. Eu sou politizado, eu sou o cara que não vou nessa. Eu não vou jogar fora tudo que eu plantei. Aí o Midani entendeu, eu rompi, cancelou o contrato, a Soul Grand Prix foi fazer o disco funk, aí virou funk nacional hoje, né? Nada contra, mas eu parei em 78. Aí o que eu fiz? Falei, vou sair lançando uma obra top. Aí fui numa gravadora que não lançava fonograma inteiro, só lançava pedacinhos. Era K-Tel. Se eu nunca ouvi falar. K-Tel, K-T-E-L, K-Tel. Essa K-Tel era o seguinte, eram discos, faziam uns discos de demonstração, tinha assim 50 faixas no vinil, que era exatamente para fazer demonstração.
Então eu falei, poxa, cara, esses caras devem ter material. Não deu outra. Fui lá. Hoje esse LP, Soul Grand Prix de 1978, é considerado o melhor LP, melhor seleção. Nem do primeiro que nós fizemos, essa é a melhor seleção, que é top, só sucesso. Hoje vale uma grana. Assim como da banda Black Rio. Original, né? Em 2001, na época das torres, né? As torres gêmeas caíram. Eu estava na África fazendo cobertura fazendo um documentário da encontro de Durban, que foi um encontro nacional, internacional da xenofobia. Tarararara. E aí Kofi Annan abrindo o evento, estava o mundo inteiro lá, das comunidades negras de todo mundo, inclusive a delegação brasileira. E eu fui fazer a cobertura. Aí, nessa época, foi o dia que, quando eu volto, né, estava voltando, deu um problema das torres gêmeas. 11 de setembro de 2001. Eu lembro disso. Caraca! Quando eu vi, eu estava em Londres. Aí, a gente não ia para o Brasil? O que é isso? Estou em Londres. Aí os aviões, aquela loucura aérea. Aí chego em Londres, aí eu vejo nas televisões, toda hora, aquelas televisões dentro do aeroporto, só as torres toda hora. Que é isso? Que é isso aí? Acho que foi a coisa mais chocante que eu vivi na vida, porque eu vi ao vivo. E eu lembro de uma coisa, eu vi ao vivo porque eu lembro bem, eu estava em Búzios, era dia de semana, eu tinha ido passar uma semana em Búzios, e eu estava vendo Globo News. Mas antes disso, como eu ia muito para Nova York com a minha mãe, a minha namorada na época falou assim, eu acho que bateu um ultraleve, porque não tinha internet, né? Não é como é hoje. Num prédio em Nova York. Aí eu liguei a Globo News, falei, cara, eu ia naquele prédio muito, assim. E aí eu fiquei vendo a Globo News. Quando veio a notícia que caiu, quando começou a filmar, de repente caiu a primeira. Ao vivo, né? Eu falei, caralho, bicho, caiu. Caiu primeiro, depois caiu a parada. Aí ficou assim, horas, né? Aí de repente ele tá falando, estamos aqui, nunca vou esquecer disso. Estamos aqui revendo a imagem da torre caindo, não sei o que, de repente entra um off no ouvido do cara, fala, não, esse não é o que tava caindo, esse é o outro. Aí o cara assim, meu Deus, é isso, o primeiro não caiu ao vivo. E o segundo, os caras ficaram aquele negócio, né, tipo, tudo que a TV quer é uma tragédia daquele tamanho. Aí foi quando caiu o segundo que ele falou, estamos aqui revendo. Não, é um outro avião, caiu. Cara, foi um negócio assim que eu passei, eu lembro que 24 horas praticamente vendo Globo News. Foi doido, muito louco. Olhando aquilo, e aquilo mudou. Eu ia muito pra cidade, aquilo mudou a cidade, pra todo sempre, né? Nova York nunca mais foi a mesma depois daquilo, né? Muito doido. Acho que mudou o mundo. Mudou o mundo, cara. Quem é novo, assim, eu tô 47, vou fazer 48. Você tem 71. Eu me lembro muito de viajar sem ser revistado. Exato. Sem botar as coisas no raio-x, sem ter que tirar sapato. Daquele momento em diante, viajar virou um caos, né? Uma loucura. E nesse dia, eu fiquei um dia tivemos, né? Ninguém podia voar, né? Então, parou o céu do mundo, né? Parou o céu do mundo e fiquei um dia em Londres. Aí tinha uma amiga minha, morava lá, e eu liguei, fulano tá aqui, legal, bacana. Pô, vem aqui, vem pra casa e tal. Fui pra lá. Aí tá legal. Aí de manhã, dá um rolê em Londres, né? Nessa de dar um rolê, aí o Medeiros, que é o meu parceiro, estamos passando numa feirinha assim. Aí daqui a pouco o cara, viu a gente falando português, o cara, ei, chega aí, tal. Aí chegou e botou o quê? Panda Black Rio. Pá! Olha Maria que Fumaça. foda. Aí o caraca, aí o caramba, aí o cara. Aí o Medeiros, você sabe quem é esse disco aí? Você sabe quem é esse cara aqui? Aí pegou o disco, esse cara é esse cara aqui. Aí o cara ficou, aí o cara ficou falando assim, sou amarradão, gosto demais desse disco e tal. E esse disco, eu falei, quanto é esse disco aí? Só que a capa não era a capa original, tá entendendo a parada? Os caras fizeram um Piratex. Lá em Londres. Um Piratex, 300 libras, meu amigo, naquela época. Né? Agora é euros, não, tal, mas era libras naquela época. Eu falei, caraca, aí a gente acabou que, sabe aquele estalo? Eu podia ter comprado para trazer, mas já foi. Aí eu falei, cara, esse disco é muito foda. Aí eu falei, cara, bacana. Aí teve um outro lance também interessante, esse aqui eu vou contar,
que vale a pena. Teve uma artista que já não estava entre a gente, mas era top de linha, que era contra o movimento Black Rio. Ela não questionava, chamada Eli Regina. Ela falou, Midani, eu não concordo com esse negócio, você imita. Ela naquela praia, eu não sabia qual era a onda. Aí o Midani, você precisa conhecer as pessoas, antes de você falar, e sei o quê. Então ela falou, então tá bom, convida eles para fazer uma palestra. Aí o Midani falou, ó, quer São Paulo? Eu falei, eu vou fazer uma palestra na escola onde a Elis tem os filhos. Essa escola é uma escola especial, você pode ir lá e falar sobre o que é esse movimento Black Rio. Aí eu falei, legal, qual é a escola? A escola Pueridomus. Escola, nem sei se existe hoje, né? Pueridomus. Aí eu fui lá, legal. Aí chega lá e pá. E no final, cara, a Elis chegou, olha, eu tinha muito ódio de você. Porque eu achava que isso daí era uma imitação. Aí falou a visão dela, né? E tal. Mas aí você me fez refletir uma outra história, um outro lado. Eu me senti vocês. Aí agora eu estou entendendo por que isso. Mas olha, aí ela falou assim, pena que não está dando mais para reverter. Já era Olha o início só. da parada. Já tinha um esquema. Não dá para reverter. Aí foi quando eu saí do parada, aí chutei o balde, fui embora. Aí saí... Agora, só para eu 78. entender essa linha do tempo, porque você foi lá no World Trade Center, aí eu já... O edição foi 2011. Eu tenho déficit de atenção. Foi. Teve o momento que você lançou essa coletânea na tal gravadora menor. Isso, Você falou que é incrível. 78. Qual é o nome mesmo desse álbum? K-Tel. Soul Grand Prix 78. Tem um black num espelho, assim, a capa é um black, né? Black num espelho num banheiro de um baile black, todo quebrado, como se fosse assim a mensagem, olha, vocês destruíram todo o meu cenário, mas eu tô aqui em pé, e lindo e bonito. Essa é a capa da parada. Caralho. De quem é esse fonograma hoje? Isso é uma grande... Agora, recentemente, teve um amigo meu... Porque essas gravadoras pequenas ou acabaram ou foram compradas, né? Pois é, esse é onde está isso. Por quê? Um advogado agora, tem um amigo meu, é amigo do advogado do Carlos da Fé, esse me procurou, o amarradão também no Soul e tal. Falou, vem cá, como é que ficou essa história? Aí eu falei, eu queria. Aí eu falei assim, poxa, eu queria até fazer um relançamento dessas obras, porque fazem 45 anos do LP Soul Grand Prix, do primeiro, né? Eu queria relançar isso de uma maneira promocional, sei lá, comemorativa. Aí ele falou, você tem contrato? Aí eu, contrato? Cadê o contrato? Você não sabe onde sei. está, né? Entendeu? Aí ele falou, não, poxa, peraí, aí a gente está tentando localizar esses contratos, entendeu? Para ver até que ponto a gente pode estar reeditando. Até porque isso aí continua a vender até hoje. Os da Warner estão na Warner até hoje, né? Nós solicitamos oficialmente aos advogados da Warner, da Top Tape, né? Para que a gente possa entender, saber. A gente só quer saber. Tá no streaming isso ou não? Não sei. Se dizer hoje oficialmente, não sei. Eu só sei Se que entrar tá no Spotify ali, tá ali já ou não? É uma boa pergunta. Pô, a gente pode ver. Vamos agora tentar aqui, isso. Né? Bota Vê aí, Soul Pretinho, Grand Prix, bota ver o que tem aí. Se tem alguma coisa. Porque... Vai ter uma guerra, dizem que vai ter uma grande guerra jurídica nos próximos anos em relação a esses fonogramas que não tem autorização para ser usado em novo formato. E na época eu lembro que a gente assinava algo tipo a qualquer formato que venha a existir. Exato. Mas já está sendo questionado pra caramba isso. Porque, pelo amor de Deus, né? Nós somos da época do vinil e da fita cassete. Porra, de lá para cá... É muita coisa, né? E esses contratos não previam isso. Não. Entendeu? Com certeza. Então, eu não sei. Vamos ver aqui. Eu sei que no mercado tem, se você procurar. No mercado paralelo tem no eBay, tem tudo, né? Tem. Tem no YouTube? Soul Grand Prix. Junto? Não, separado. Soul Grand. 1976. Esse foi o primeiro.
Soul Grand Prix, não, tem aqui. Spotify? É esse aqui não, né? Exatamente, esse aí é o primeiro. Tá aí. Tá aí. Alguém tá faturando aí. Tá vendo? Aí. Essa seleção aí foi aquele material que eu te falei. Isso aí é Mas os fonogramas originais eram de quem? da gravadora. A gravadora representava esse fonograma, no caso aí da Top Tape. Vamos Entendeu? ver aqui. Então, cada uma, eles tinham lá, essa daqui é do selo tal de Londres, esse aqui é do selo tal, entendeu? De Nova York, esse aqui é Filadélfia. Então, eles iam buscando esse material, pediam autorização. Cara, a pagavam. fonte original é a Island, né? Mercury. Mercury. Então, ele Island Mercury. E aí tem que ver quem é que é o dono da teoricamente, coletânea, né? deveria estar ganhando até hoje, não é isso? Os royalties. Tem que ver com o advogado, né? Essa época a música era boa pra caralho, né? Harmônia, né? Harmonia total, muito foda pra pulsação, caralho. bacana. Agora, a tecnologia hoje é outra, né? Você não pensa em voltar a criar esses fonogramas, não? Olha, eu tenho... eu acho o seguinte, do ponto de vista musical, né? Puxa, do ponto de vista musical, hoje, vamos lá, hoje o funk, né, é uma realidade, já saiu da nossa praia, já está em praias, né? Igual a capoeira, né? Capoeira já está em mundo todo. O funk, você encontra funk de tudo quanto é jeito, né? Por aí. Então, o que eu acho que falta e que vai ser difícil voltar é a harmonia musical, entendeu? Eu sou da praia da harmonia. E hoje a galera tá no sample. Você monta com 3 acordes, você monta uma batida, vai ali no looping e você montou. Mas será que a gente não tem sempre uma volta, assim, da coisa mais orgânica? Tem. Porque tem uns artistas negros americanos que estão médio grande lá, né? Sim, que voltaram com essa que é o soul Neo music. Soul, Neo Soul, galera Exatamente, do do Neo Neo Soul, Soul. e com uma outra pegada, Já entendeu? tem uma galera grande no New Soul, né? Tem. Você vê uma coisa interessante, né? Vamos lá, vamos fazer essa linha do tempo. Você teve anos 70 até 78 o soul, aí a coisa cai, entra a disco, ok? Só que teve uma galera, tipo essa Neo Soul, que vai e cria o R&B, ou seja, aquela coisa mais para trás, que é o charme, né? Que é a música charme, o movimento charme que cresce, que eu também vou nessa vibe. Ah, você foi no movimento charme? Claro. Não, então só pra voltar pra Claro, cronologia, pô, nesse momento que você lança esse último, por essa gravadora menor, o que 78. acontece dali pra frente? Bom, para mim, eu saio do ar, né? Saio do ar e aí vou me dedicar ao audiovisual. Ah, aí começa a tua paixão, que você Aí, compra a câmera. Exatamente. Ali, em 80, eu começo a ir para a rua, começar a gravar, né? Só que todo esse material de audiovisual eu levo para o estúdio, né? Levo para o estúdio, mas com uma pegada de música, com uma pegada musical. Então a minha pegada, a minha edição é música, é musical. Tu sente que a minha pegada é música, a minha essência é música. Mas por que isso? Porque em 80 eu lembro que tinha uma marca, tinha um estúdio, né? O estúdio de vídeo era ali na Morro do Leme, ali no Leme, na Babilônia. E tinha uma marca top, querendo lembrar a marca aqui, que na época era marca top. Todo mundo tinha que ter essa marca. Puxa, eu quero De lembrar. roupa? É. Company? Company. A Company. E o dono da Company tinha a sociedade nesse estúdio ali na subida da Babilônia. E aí ali eu conheci a galera e tal, né? E naquela levada que eu levava meu material em VHS, né? Eu era o único que chegava em VHS para editar para uma TIC, né? Caralho, era muito forte, era porque a gente chegava sempre, né? E sempre investindo, né? Aí aquilo ali me levou junto com esses amigos, a Nova York para a primeira
primeira, aquelas coisas de feira anual de televisão, saca? Aquelas coisas. Aquelas mega feiras, né? Nunca tinha ido nessa parada, né? Falei, vambora, vamos nessa. E lá fui eu. Coisa de doido. Eu volto de lá com a minha cabeça a mil, né? E com 2 malas cheias de material de vídeo. Microfone, sem fio, era talk, tudo. Aí monto, junto com esse meu parceiro aí, a Cor da Pele, entendeu? Só que ela não estava ainda, a Cor da Pele nascia, mas não estava ainda legalizada, formalizada, mas já tinha estrutura de produtora. Paralelo tinha um outro grupo chamado Enug Barijô, que é da Heinz Adalt, que hoje está na Alemanha, e Vicky Birbeck, que é uma inglesa que está no Brasil há 40 anos, que é minha parceira hoje. Essas 2 produtoras saíram para o Brasil afora, principalmente para Rio de Janeiro e Salvador, filmando tudo que era da comunidade negra. Na cara e na coragem? Tipo, pra quê? Vai filmar pra passar onde? Vender pra quem? Não, mas é aquela coisa mesmo de visionário, que não sabia nem pra onde ia. Mas, irmão, vamos filmar. Isso aí um dia vai dar certo. E foi assim. Aí você tinha VHS, uma fita de VHS, 2 horas. Tinha hora que não tinha dinheiro, aí você tinha que apagar alguma coisa, doía dessa, olha, apaga aí, não, mas isso aqui não, mas peraí, vai ter um pedacinho dessa fita. Aí fazia aqueles bichozinhos. E aquilo ali foi juntando o material, né? Aí você tem assim o primeiro registro, 1980 foi o primeiro registro, foi a campanha do Abdias Nascimento, senador Abdias do Nascimento, né, grande personalidade do movimento negro, ele candidato a deputado federal. Aí a gente acompanhou ele. No grupo, foi um grupo de frevo, Paz Dourada. Ele foi lá fazer campanha, nós fomos lá registrar esse grupo, foi lá. Isso hoje é parte do nosso acervo. Então o nosso acervo nasce em 1980, né? E chega em 2009 com 2.000 horas de material em VHS, né? Desse material você tem coisas assim na África, que a gente foi no Senegal, a gente tem Mandela no Rio de Janeiro, que só nós temos as imagens, porque o Mandela vem ao Brasil em 92 e ele é recebido como presidente do Congresso Nacional Africano, pedindo paz, ele é recém saído da prisão e ele vem pedir ao governo brasileiro apoio para se candidatar à presidência, ter um apoio para a candidatura. Olha só, isso em 92. Conclusão, Mandela veio e foi recebido por 50.000 pessoas no Sambódromo. Só nós filmamos, não tinha nenhuma imprensa tradicional, para você ver como é que era a história. Nenhuma. Vou te dizer e garanto isso, vou te explicar. O que aconteceu? Nós filmamos esse registro, está inclusive no Cutne, né? Ele no Brasil, e foi recebido, claro, pelo PDT, foi um Brizola, né? Recebido pelo Marcelo Alencar, na época, governador, e toda a comunidade negra, Martim da Vila, Alcione, né? Teve passagens incríveis. Eu, por exemplo, a minha função era convencer alguns artistas a tocar. O show começava 2 da tarde e ele chegaria às 7 e acabaria às 8, 10 por aí. Aí tinha alguns artistas que abriam o show e tal, e tinha aqueles tops que precisavam tocar. E a minha função era quem que eu tinha que levar? Quem? Tim Maia. Maravilhoso. Aí, piloto, ele vai lá que ele gosta de você, ele gosta de você, ele vai vir e tal. Aí eu cheguei, eu falei, tá legal, vou lá. Tá bom. Aí tá legal. Aí nós montamos uma equipe para filmar e tal. Aí cheguei lá na casa dele. Tim, seguinte, meu irmão. Ele já tava naquela dele maluquice. O quê? Não abre a porta, solta os cachorros. Cheio de paranoia, né? Cheio de paranoia. Aí eu falei, olha, meu irmão, é o seguinte, a real é o seguinte. Tá chegando o homem que nós somos apaixonados. Precisamos de você lá cantando para ele. Quer? Falei, é Nelson Mandela. Meu Deus, tu tá de sacanagem comigo? Não tô, Mandela é legal. Alcione topou, né?
vários artistas toparam. Tá legal? Você chega junto, aí ele, pô, claro, Mandela, tô dentro, não sei o quê, bababá. Aí, meu amigo, ele foi. E careta. Você já viu? Nunca vi o Tim tão compenetrado para cantar pro Mandela. Levou a sério, né? Levou a sério, meu irmão. Só que ele se apresentou antes da chegada do Mandela. Né? Infelizmente, ele cantou, sei lá, eram 4h30, 5 horas. Porque teve um fato, aconteceu um fato. Eu estou querendo lembrar, vocês me perdoem, a memória vai ficando difícil. Mas teve um artista que cantou, em vez dele cantar uma, ele cantou 3, e o Tim ficou pé da vida. E queria matar ele. Eu quero lembrar esse cantor, pianista. Ivan Lins, não, né? Não. Putz, cara, tem que lembrar. Negro ou branco? Não. Guilherme Arantes? Não, é mais ou menos igual a ele, assim, peraí. Ai, caramba, quase que veio. Tudo. Eduardo Sec? Não. É o que eu tô pensando dos pianistas, né? É. Marcos Valle? Não. Quero ver se a música é... Se eu lembro a música dele. Filó. Puxa vida. Mas vai chegar até o final. Me cobra aí, que vale a pena. Você vai imediatamente identificar a figura. Eu lembro disso. E olha, inclusive nessa vibe, o Tim, ele se portou de uma maneira, sabe, fantástica. Agora, acabou a parada, ele pira, né, bicho? Ele pira porque ficou pé da vida. Eu nunca vi o Tim Maia na minha frente na minha vida. Porque ele não ia conseguir ficar... Imagina o Tim esperar o Mandela até as 7 da noite. O que ia ser aquele camarim? Quando chegou o Mandela, ele já tava high total. Não, ele foi embora. Que ele é muito doido, cara. Entendeu? Então tinha uns caras que ele gostava ele tinha uma parada. Aí, ó, ele tinha uma parada comigo. Né, nessa parada de Dom, de Black e tal, ele tinha uma parada comigo, e eu e da Fé, ele curtiu da Fé pra caramba, então ele ouvia muito Carlos da Fé, né, e ele me curtia pra caramba. Vem cá, esse evento cheio de artista não teve a grande imprensa? Não, por que eu digo isso? E como que eles conseguiram esconder uma história dessa? Sim, mas porque naquele momento Mandela era uma liderança da África do Sul que estava presa lá no apartheid. Né? Ele é liberto, vem para o mundo pedir se fortalecer para se candidatar. O que aconteceu quando o Mandela, depois que o Mandela, né, vira o presidente, né, da África do Sul, é o grande referência mundial, e ele vem a falecer. Quando ele vem falecer, essas grandes personalidades, o que acontece? Até o enterro, você tem ali, né, um hiato. E a imprensa fica replicando ali as histórias, né? O que aconteceu? As grandes redes de televisão pediram imagem de quem? Nossa, porque não tinha imagens do Mandela no Brasil. Aí faz uma negociação, né? Não, tranquilo, a gente cedeu e tal, desde que tenha nossos créditos, e foi assim. A única que não pediu foi a Globo, mas as demais não teve jeito. Não tem, porque não tinha material, entendeu? E nesse momento, lá em 92, quando ele esteve aqui no Brasil, a Globo também não veio. Por quê? Porque tinha aquela visão política. Isso aí é do PDT, é um partido. Mas não era, porque a relação existia o seguinte: o PDT, naquele momento, foi o primeiro a criar uma Secretaria de Defesa da Promoção dos Negros, chamado CDPROM. Então, todas as lideranças negras foram para ali. Isso Brizola, né? Isso Brizola, porque eles criaram as políticas públicas para a comunidade negra. Foi o primeiro a criar isso. Então, automaticamente, a comunidade negra, né, esteve presente. E a população num todo. Mas aí tinha aquela coisa política, né? Então, daí, não vamos apoiar o Mandela porque está apoiando o Brizola. E isso daí não se registrou. Mas nós estávamos lá com as nossas câmeras. Então, esse material, né, de 1980, quando eu começo a registrar todo esse material, tudo que você imaginar,
tudo sem imaginar de conteúdo a gente dispõe, só que isso tudo em VHS. Aí chegou em 2009, né? 2009 as fitas já começam a criar aquele mofo. Como que guarda isso? Porque é eu- complexo, né? Manter... eu acho que o meu espírito de aquela coisa meio de toque, tem meio toque, já guardava todas as fitas, já guardava os áudiozinhos, tinha tudo, os VHS, eu já tinha, lá atrás eu já guardava todos os cassetezinhos, né? Gravava e tal, e aquilo ali a gente trouxe também para o audiovisual, então tinha os VHS tudo registrado, tudo guardadinho e tal. Numa temperatura... Não, que temperatura, não tinha essa, tinha, era qualquer nota, e se Deus quiser, vamos que vamos. Aí, conclusão, dessas 2.000 horas, você perde 40%. Naquele momento, perdemos 40% de imagem. Só que hoje, a memória contemporânea do movimento negro nos últimos 40 anos está exatamente nesse acervo que nós administramos hoje. De tudo que se discute hoje em relação à questão de gênero. Exatamente, é considerado o maior acervo da América Latina, entendeu? De conteúdo. Então, o que acontece? Isso daí torna-se uma referência para quem estuda, para quem quer adquirir o conhecimento. Eu não tive referência na minha fase de jovem, né, de estudante. Eu tinha as referências mais negativas possíveis, porque os livros escolares diziam que os meus antepassados eram escravos. Não, eles não eram escravos, eles foram escravizados. É diferente, mas os livros diziam assim, né? Livros tradicionais, né? Que faziam parte da grade escolar, eram livros que tinham conteúdos racistas. Hoje já foi revisto, hoje já está sendo todo ele está sendo reconsiderado essa questão, né? Então tem uma série de avanços do meu tempo, né, de 50 anos atrás. Houve um avanço, sim. A comunidade negra hoje está em outro patamar, né? Mas, ao mesmo tempo, o racismo ele torna-se mais latente, mais escancarado. Antigamente era aquele embutido, né? Não, isso não existe. Claro, não, hoje não. Hoje o cara diz na tua cara que é assim, mais ou menos, o que está rolando, entendeu? Então, a geração atual, né, chega hoje com informação. Essa informação, referências, vamos dizer assim, né? Coisas que eu não tive. Eu tive que buscar, tive que garimpar, tive que aprender no lombo, como dizia, né, os mais velhos daquela época. É isso, mais ou menos. Que loucura tudo Muito isso, doido. cara. Pra mim é uma aula Imagino mesmo. você. Não, eu acho que uma aula importante. Todo mundo deveria ter acesso a essas informações, sabe? Acesso a esse acervo. Isso. A gente agora está querendo disponibilizar, né? Hoje nós temos o quê, né? Fala do teu canal um pouco, porque é o agora, né? É o agora. Então, o que é agora? Vamos falar na verdade, eu estou voltando no tempo. Quando eu digo voltar no tempo, é o seguinte: hoje, com a internet, com o advento da internet, né? O que aconteceu? Democraticamente, você se expõe às suas ideias. Democraticamente. Né? A internet tem isso, é democrático. Tem tudo lá, né? Ótimo. Então, você tinha os canais, né, vamos dizer, os players, grandes players, dominando a comunicação, televisão e rádio. Com o advento da internet, isso... Disrupção total. Acabou. Total. E eles estão tendo que rever tudo isso. Por quê? E com a questão da tecnologia, os smarts, né? O smartphone proporciona o seguinte: eu não tenho que parar mais na frente da TV para ver o Jornal Nacional. E não tenho que ir na África para aprender sobre a cultura deles. A cultura deles. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Acesso aqui agora. Eu vou ver se está soltando o seu Grand Prix aí. Pegou teu smartphone, foi lá no Spotify, está aqui, ó.
É outra parada, né? Então, isso daí é o hoje. É o hoje. Então, para eu estar atualizado do ponto de vista do entendimento da questão racial e da questão do negócio, eu tenho que acompanhar o fluxo e estar à frente desse fluxo, né? Então, hoje, o que está acontecendo? A profusão dos canais, né? Os canais, consequentemente, a profusão de conteúdo. Então, os nichos, hoje é o nicho do nicho. Os Sim. nichos, né, é que cada vez mais aquele nicho ele vai crescer porque a demanda, né, a procura por esse nicho, né, ela é super interessante. Beleza. Então, antigamente você tinha a novela das 8. Hoje você tem as séries, episódios de tudo quanto é É jeito. muita informação. Muita informação. Então, o que acontece? Nesse bolo, e é onde fica a cultura negra. A cultura negra nacional tem como referência a Courtney. Porque o meu conteúdo é nacional. Não nasceu ontem, ele nasceu há 40 anos. Há 40 anos 40 anos fazendo isso. Então você vai ter lá... Como que se monetiza isso? Tem que virar fundação, né? De alguma forma. Na verdade é o seguinte, nós hoje somos uma fundação, na verdade um instituto, né? Um instituto, né? Uma fundação é outro patamar, como diz o jogador rubro-negro. A fundação é uma associação, né? E essa associação sem fins lucrativos, mas você tem que ter a veia, o outro lado do negócio. Por quê? Porque existe hoje o mercado. Quando eu digo mercado, eu digo o seguinte, os canais negros. Quais são os canais negros hoje? Todos eles players estrangeiros, na mão das grandes corporações. Viacom, né? Leia-se MTV, leia-se Porta dos Fundos, leia-se BET, por aí vai, né? Essa é a praia. Então os caras têm os conteúdos tops, mas o conteúdo deles é gringo, não é o nacional. Então nós acreditamos que o nosso, mesmo que ele não tenha a qualidade técnica, né, de uma produção atual, mas o histórico ali, o que está ali garantido enquanto informação é ouro, né? Então você tem, por exemplo, ali, você tira lá no Courtney e você bota Ed Mota, né? Aí você vai ver o Ed Mota novinho, 15 anos, fazendo aqueles falsetezinhos. A gente gravando ele já fazia esses falsetes toda hora. Aí você hoje vê o cara, é a praia dele, tá entendendo? O que mais tem lá de muito interessante já subido no canal? Porque pelo que eu li, e depois você me falou aqui em off, é que esse processo de digitalização é caro e não tá tudo no YouTube ainda, né? Não. Você tem o seguinte, hoje nós temos 3 mil títulos no YouTube. 3 mil? 3 mil títulos. E aí lançamos agora a plataforma streaming, tá? Lançamos 450 títulos e diariamente nós disponibilizamos os episódios. Então tem lá dividido cultura, saúde, cidadania, esporte, tudo separado. Que legal, tá? cara. E essa plataforma é grátis, isso é free. Qual é o modelo de negócio? Só nos resta a publicidade e as assinaturas, né? Só que o Brasil não tem essa cultura da assinatura, tá entendendo? Não tem, pagar, eu digo pagar, né? A não ser que ele paga a Netflix, ele paga a luz, ele paga o Spotify, paga Spotify, mas parou ali. Você vê, o próprio YouTube está falando sobre isso. Mundialmente, a dificuldade do YouTube de dar certo o plano pago deles, não consegue, eles nunca já tentaram algumas vezes, agora de novo mais uma tentativa. Exatamente. Porque é grátis ponto, né? É grátis, é a cultura, existe essa questão do grátis, essa cultura. Então qual é o nosso plano de negócio? Nós precisamos de recursos para por exemplo, agora, em mês de julho, nós vamos lançar um garimpo, que a gente chama de garimpo, né? Quando a gente consegue pegar uma fita e digitalizar. O que é esse digitalizar? Uma VHS que você passa, né, de VOB
para o digital. Quando você passa para o digital, ela vem como vem. Aí você reza, se vir inteiro, se vem... Mas qualquer fragmento ali é lucro, porque é histórico aquilo ali, né? Então, por exemplo, a gente tem agora, vamos lançar quase 1 hora de uma grande mulher chamada Beatriz Nascimento, uma grande liderança fantástica, que foi uma referência do feminismo negro. Só nós que temos esse registro, né? Foi registrado pela Unico Barijô, né, na PUC, quando ela resolveu se abrir para os estudantes. Aí ele estava lá registrando nesse momento. Da mesma forma que nós fomos a Bahia, registramos tudo do Olodum. Toda a história do Olodum passa pelo acervo. Até o episódio do Michael Jackson eu li que vocês estavam lá, né? Estavam lá. E olha, ninguém podia tirar uma imagem dele. Mas ali é o seguinte, aqui não, aqui a comunidade é nossa, pode. Tá entendendo a parada? Só que é o seguinte, sem acesso, mas ali, só aquele registro, ninguém tem. Isso tá no YouTube já? Tá, ninguém tem. Aqui, por exemplo, não foi possível no Santa Marta, quando ele foi. Meu amigo, nem chegar perto, 1 quilômetro. Nem você? Ninguém. Já na Bahia já era outra história, já foi uma outra negociação, já foi uma outra... Só mesmo no Barijô a gente conseguiu estar próximo, né? E ele na sacada. E muito assim, né? Aí tem uma outra hora que ele sai, quebra o gelo, sabe? Quando, né? Quebra o gelo e vem para o meio da massa. Aí acabou entrando no clipe. Então tem algumas coisas fantásticas. Gilberto Gil, quando nós fomos para a África, né? Isso no Senegal. O próprio Pelé, né? Que foi a primeira aproximação dele com a comunidade negra, que nós registramos no ano do centenário da abolição, em 1988, né? Tem várias coisas interessantes, várias. Então esse acervo está aí disponível para quem quiser saber um pouco dessa história contemporânea, né? Claro, a gente não tem o registro lá de trás, mas hoje você consegue entender a luta dos Quilombos dos Palmares, por exemplo, de Zumbi dos Palmares, a partir desses estudantes, que até então eram estudantes que hoje são doutores nas suas teses, seus doutorados e tal, então saindo da universidade a gente vai e registra e aquilo ali serve de base para os novos estudantes, entendeu? Agora, assinamos agora uma parceria com o Google. O Google, nós vamos ter lá no Google Arts um espaço onde a gente vai estar colocando as exposições. Que legal. Vamos estar colocando isso para a eternidade, para todo mundo. Olha, a história aqui, está aqui, contada por nós, para nós e para todos nós, né? Para todo mundo, mas a partir do nosso olhar. Porque a minha história que eu aprendi, ela foi contada por terceiros, né? Eu tive uma experiência agora, antes da pandemia, 2019, me convidaram para ir a Harvard por conta do Black Rio. Aí olha, fui lá o seguinte, eu queria, aqui é da Alemanha, e eu queria que você pudesse estar em Harvard conosco para falar dessa importância que foi o movimento Black Rio. Ou seja, a partir da música vocês fizeram um movimento, né, que ajudou uma comunidade. E tem 2 lugares no mundo que fizeram isso. Aí eu falei, 2? Eu falei, você não sabia não? Eu falei, não. O outro lugar foi no Canal do Panamá. Aí o Canal do Panamá... Aí eu falei, vocês vão estar juntos e vão contar essa história em Harvard. Aí eu fui para a Universidade de Harvard, participei, inclusive está no CUT, né? Claro, a câmerazinha sempre do lado, sempre, né? Não adianta. Registrei assim rapidamente. E o que aconteceu? A história do Panamá é a seguinte, o Panamá, o canal, por passar, tudo passava ali, tudo, né? Tudo. Né? Os navios chegando, saindo, e todas as influências, né, musicais chegavam de todo lugar. Então a black music, quando sai da América e chega no Panamá, ela pega aquele sotaque antilhano ali e cria uma pegada, uma outra pegada de soul, entendeu?
Então as coletâneas de lá, se você ouvir, cara, isso é soul, mas é uma outra, saca? Isso aconteceu também, de uma forma mais mercadológica, no Japão, né? No Japão, hoje você tem o James Brown japonês, meu. Jura? Juro. O cara tocando James Brown, e ele tocando James Brown, e de repente ele já criou a própria identidade dele, tá? Tem. Caralho, que loucura. Tem o som, tá aí até hoje, o cara é fera, você é japonês, só pauleira, funk pesado, eu falei, caramba, o cara tira até uma dança igual o James Brown, falei, caramba. E japonesinho. Japonês. Eu tô aqui tentando lembrar, mas tá difícil. Eu vi na época que eu tava morando em Nova York, tinha uma banda de samba. Pra gente é estranho a banda de samba de japonês, mas era meio... tocava em vários lugares, assim. Sim, os caras porque eles são muito técnicos, né? Exatamente. Esses caras também tocam E muito. teve uma banda brasileira que chama Forró in the Dark, você ouviu falar dessa banda? Não. Que é uns músicos que tocaram aqui com o Gil, não sei o que, foram pra lá montar essa banda Forró in the Dark, que era um forró, mas tocava uns Pink Floyd no início, assim, é incrível. O Forró in the Dark era incrível. Ficou médio grande nos Estados Unidos. A galera... que o forró tem muita força, né? Tem muito organizado. E aí, numa noite que eu vi o Forró in the Dark, eu vi a banda de samba de japonês. Eles são loucos pela música brasileira, né? Não, são muito incríveis, muito incríveis. Eu fiquei de bobeira quando eu vi, né? Falei, caraca, que isso, os caras tocando. Então, o que acontece? A música black, a música negra americana, black music, uma força muito grande, porque ela foi influenciando, né? Ela foi para onde passava, ela criou uma leitura local, entendeu? E só que o que eles lá não conseguiram, e aqui a gente acabou conseguindo inconscientemente, não sei, levados por alguma coisa muito maior, que foi unir uma coletividade, unir uma comunidade negra jovem, né? Na busca da sua condição, né? Uma condição de integridade, né? Uma coisa positiva, né? Autoestima, né? A busca pela identidade. Isso foi muito bacana, entendeu? Isso que rolou. E eles lá, eles não conseguiram fazer isso, mas os DJs lá tiveram muito mais sucesso do que o nosso aqui. Eles conseguiram pegar o som e fazer mais bandas Black Rio, entendeu? Isso tudo com informação chegando tudo quando era lado, porque os caras tinham... Os discos chegavam mais rápido do que a gente aqui, por exemplo. Enquanto eu chegava de voo, era o moço, os caras chegavam no navio. Pim, 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 pim. Esse foi um dos pontos que eu fiquei muito impressionado, né, com essa coisa da força da música. Porque você vê, o Brasil é muito grande, né? Então, você é de pensar assim, esse Black Rio que está falando aí é só Rio de Janeiro. É ruim, hein? Eu fui para Porto Alegre, Black Porto. Na Bahia, para quem não sabe, a essência dos blocos afros saíram do soul. Vovô do Leaê e tal, a galera dançava o soul, usava as calças aqui assim, de toureiro. Eles não tinham a vitrola, eles saíam com os discos debaixo do braço, procurando onde tinha uma eletrola para ouvir os discos. Isso a galera do Ileaê, né? Esse Ileaê, famosíssimo bloco afro baiano, né? E isso chegou. Como chegou também forte no Maranhão o reggae. Lá é impressionante, né? Entendeu? Muito doido. Cheguei no reggae, cheguei no Maranhão, falei, caramba, os caras estão dançando música lenta, né? No reggae. Aí eu falei, caramba, aqui é tudo reggae. E foi ali, muitos anos depois, o Ney Lopes, né, meu parceiro, ele falou, aí eu precisei levar 30 anos para entender o que era o Black Rio quando eu cheguei lá no Maranhão. Que aí eu vi aquelas eletrolas, aqueles radiolas, né? Tocando aquilo tudo, aquele mix, aquela coisa toda. Aí eu entendi, né, o que vocês estavam querendo fazer lá atrás, que eu fui contra. Naquele momento. O próprio Martim falou isso também para mim, né?
Falei que bacana. Mas é isso aí. Essa é a nossa Pô, história. Porra, obrigado sem palavras pela aula, por eu estar aqui atento a ti, porque também nesse mundo digital a gente não tem mais o hábito de ficar tão atento a alguém falando pra gente, Legal, né? que bom. Então eu estar te escutando aqui foi um privilégio. Pô, eu fico feliz. Viu? De verdade. Cara, sem até pela continuação das amizades da vida, né? Você falou aí do meu pai, o Ayrton, pessoas que eu conheço desde criança, que você precisar da gente aqui. Obrigado, irmão. De verdade, Obrigado. viu? Eu amo seu pai. A gente teve muitas histórias, irmão. E foi só aprendizado. Muito obrigado. Parabéns Obrigado mesmo. Tá? Parabéns. Gente, foi assim, juro, uma aula pra mim estar aqui, privilégio. Então a gente se vê no próximo vídeo, viu? Valeu.